Voltamos ao segundo bloco do Assembleia Debate. O programa de hoje discute o Uber, aplicativo que oferece carros particulares para o transporte de passageiros. O portal da Assembleia fez uma enquete para saber a opinião do internauta se é necessário uma lei estadual que regulamente o serviço do Uber. Cerca de 23 mil votos foram computados. 67% acreditam que o assunto não precisa de legislação. 32% votaram pela necessidade de regulamentação. Deputados, a enquete não tem caráter de pesquisa, mas dá uma ideia de como a situação é percebida aí principalmente pelos usuários, que devem ter sido a maioria aí dos votantes. Os senhores acreditam, o Paulo falou muito nessa questão, a gente lembrou dos pirueiros, de quando existe uma lacuna, cria-se uma oportunidade, às vezes as pessoas abraçam aquela causa. Voltando no caso do táxi, o serviço hoje do jeito que é oferecido, quais seriam os problemas detectados pelos senhores, nas corridas mesmos que todos nós fazemos, né, que faria com que o Uber tivesse esse espaço? O que vocês acham? Eu não diria que seja um problema. Nós temos que ressaltar que Belo Horizonte tem um belo serviço de táxi, né, muito melhor, e eu comentava com os deputados aqui durante o intervalo, um serviço muito melhor que em vários países do primeiro mundo. Nós temos um bom serviço de táxi, não resta dúvida. A questão é que o serviço que Uber apresenta, ele inova, ele extrapola, então oferece uma gentileza, oferece uma água, oferece uma bala, um carro muito novo, muito limpo, espaçoso, um motorista extremamente elegante e gentil. Então, ele apresenta um desafio. Eu acho que ele apresenta para o serviço de táxi o desafio de um novo padrão, de um novo modelo, né? Algo como a evolução do modelo de táxi. Certamente, para o sistema de Belo Horizonte, acredito que seja mais fácil igualar esses diferenciais, porque é uma questão de concorrência, né? Concordo com o Anselmo, o serviço prestado é da mesma natureza. Eu não concordo com falarmos, não é carona paga, não é. É serviço de transporte, um serviço de boa qualidade, temos que deixar também isso muito claro, não se trata de transporte de má qualidade, por isso ele encanta, por isso ele convence a população a utilizá-lo e nos impõe essa necessidade, né, de disponibilizarmos à população aquilo que ela deseja. Né? Mas não penso que seja uma fragilidade do táxi. Penso que talvez do ponto de vista financeiro, né? Porque o Uber oferece esse modelo com diferenciais a um custo que muitas vezes é menor. Então, aí nós temos que entrar na discussão e colocar o dedo na chaga, porque se eles conseguem, é porque tem viabilidade econômica. Então também não tem jeito da gente deixar de fazer essa discussão. Porque na hora que você conversa com um cidadão normal, né, sobre essa questão, eles falam, poxa, mas eu ando com um carro daquele padrão e pago menos do que o táxi, como é que pode? Por outro lado, nós também temos que ficar atentos ao outro lado da moeda. Né? O preço do serviço público de táxi é um preço público, é uma tarifa pública, ela sempre será regulada pelo poder público. Na hora que a gente fica na mão de uma empresa, amanhã, numa ausência ou num grande evento ou numa falta de transporte, a gente pode também estar sujeito a oscilações de preço que não estão sob controle do poder público. Então, a questão ela não é trivial, ela tem que ser olhada pelos dois lados. E esse outro lado da moeda, inclusive, o Uber a todo momento fala que eles não têm nenhum funcionário. São pessoas parceiras e isso isenta eles de qualquer problema que você tiver com aquele motorista. Eles têm uma classificação e tal, mas enfim, o consumidor ali também não fica tão resguardado igual ficaria, você pode ligar para a BH Trans, fazer uma reclamação daquele taxista. Essa né? questão está nas nuvens, né? Essas tecnologias, né? Questão estão nas nuvens, né? Então, é uma preocupação. Essa regulamentação do Uber é a questão da segurança, né? Porque amanhã às vezes você está pegando um carro aí, está achando que é Uber ou a pessoa. Então a gente tem que ter essa regulamentação, inclusive, para preservar o usuário, né, da questão de segurança, porque pode amanhã entrar numa situação aí de risco, achando que está pegando o Uber, no serviço de táxi ele tem a BH Trans, ele tem toda essa fiscalização que você falou. Então isso é a minha maior preocupação hoje, vendo o lado da população, é a questão da segurança, de como é que isso vai caminhar daqui para frente. Né? Hoje os motoristas são muito elegantes, muito educados, mas como é que isso vai evoluir, né, daqui para frente. Com relação à qualidade do serviço de táxi, o Anselmo
deu um exemplo aí da época dos pirueiros, né? Houve uma melhoria no transporte de ônibus na época, com essa provocação que houve uma melhoria. Então, se existe, se há espaço para se criar esse transporte Uber, é porque alguma coisa não está funcionando bem no nosso sistema de táxi. Ou está faltando táxi, ou o atendimento não está bom, alguma coisa, porque também não abriria esse espaço aí para essa empresa. Eu entendo que o nosso serviço de táxi também tem uma qualidade muito boa. Ele deve melhorar, mas tudo que é público sempre ele tem uma dificuldade. Por exemplo, às vezes a gente fala assim, a tecnologia está avançando muito, a legislação não acompanha, porque a legislação sempre ela vai ser um pouco mais morosa de acompanhar a evolução tecnológica, os acontecimentos, né, da modernidade, mais do que muito mais lenta do que um aplicativo que de um dia para o outro você se atualiza ele, porque é uma coisa de interesse privado. Entendo que cabe regulamentar esse transporte do ponto de vista de que se o motorista queira entrar para o sistema, ele pode se candidatar como num próximo concurso para táxi, uma licitação de táxi, ou para um outro serviço, ou para o suplementar que venha a ser criado em Belo Horizonte. Alguns desses serviços, aquele motorista lá que presta serviço através do Uber, ele tem que entrar para o sistema e se ele quiser se regulamentar no sistema que nós estamos aí. A Assembleia tem um papel importante porque uma parte do sistema de transporte ele é metropolitano, outra parte é estadual. O que a Assembleia vai fazer, e espero que faça bem, é regulamentar isso a nível estadual. No caso nosso, fizemos um parecer, inclusive na Comissão de Transporte, entendendo que o transporte, através desse aplicativo Uber, ele é clandestino, ele não pode existir, a não ser que o candidato se proponha a participar de uma das futuras licitações. Nós temos esse sistema de táxi metropolitano, que está vinculado ao Estado de Minas, temos o transporte metropolitano de passageiros, temos o transporte rodoviário, estadual, todos eles cabem a nós. Então nós temos um projeto de lei em tramitação na casa, temos que dar a nossa contribuição votando esse projeto. No caso do nosso parecer, consideramos esse serviço de transporte como um clandestino dentro da cidade, deve ser coibido pela polícia militar, não o Uber. Até na matéria fala, né, a polícia foi muito clara, a polícia não fiscaliza o Uber, fiscaliza um transporte de passageiros que seja clandestino, e no caso, quem presta esse serviço, aqui está prestando esse serviço, está prestando um serviço clandestino. Agora, um outro ponto que a gente tem que discutir aqui por mais que seja ilegal, clandestino, a violência não cabe, né? Eu acho que isso é um consenso, porque foram vários problemas envolvendo taxistas que cercaram motoristas do Uber, várias pessoas relataram aí nas redes sociais que foram agredidas por taxistas que estavam dentro do carro, foram obrigadas a sair. Aí já é hora que a Polícia Militar, inclusive, falou que vai, né, fiscalizar nesse sentido de evitar a violência, né? E aí Perdão, Paulo. Aí os taxistas, né, que é uma atividade que é muito simpática à população, quando você entra no táxi, você bate papo com o taxista, sempre quando você viaja na porta da cidade, o primeiro contato que você tem é com o taxista, então você quer sempre saber as novidades daquela cidade com o taxista. Então sempre foi uma atividade, um profissional que sempre foi muito simpático à população, muito assim, que tem um contato direto. E eles tomando, né, e a gente não vai generalizar, alguns tomando esse tipo de atitude, ele vai acabar colocando a população contra a classe, entendeu? Então isso realmente, eu acho que eles teriam que repensar, né, essa oposição que é legítima a esse sistema, que aí fere diretamente os seus interesses como categoria, mas não dessa maneira, que aí vai acabar colocando a população contra a atividade dos taxistas. E o que eu queria colocar é exatamente no mesmo sentido que o Roberto coloca, e para ilustrar, Roberto e Anselmo, em Paris, onde o Uber hoje é permitido em duas modalidades, o Uber Black e o Uber X, havia uma boa tendência da população em apoiar o serviço de táxi, até que numa briga entre taxista e Uber, machucou-se uma criança que estava sendo transportada dentro do Uber, né? Nesse momento, a população parisiense
se voltou definitivamente favorável à posição dos Uber, né? A polícia deixou claro que não admitiria esse tipo de postura, né? Coisa que é óbvio, e acabou-se cristalizando uma discussão, né? Hoje a situação de Paris, você tem duas modalidades de Uber em pleno funcionamento. Então, deixar muito claro, a violência, além dela ser absolutamente inadmissível na nossa sociedade, ela acaba fazendo com que a população tome posição, porque todas as pessoas ficam indignadas, né? Ninguém tem o direito, né, de exercer, né, as suas razões, as suas motivações ao arrepio da lei. Eu queria complementar o que Anselmo colocou das questões tecnológicas. Eu sou usuário de aplicativos, vou citar aqui, vou fazer propaganda, o Waitaxi, por exemplo, que funciona muito bem e me atende perfeitamente. E talvez a única diferença para o Uber seja a questão do preço, mas atende perfeitamente. Os aplicativos para a utilização dos táxis estão disponíveis não apenas em Belo Horizonte, nas cidades, nas grandes cidades, e eles já indicam, existe caminho, né, existe viabilidade. Qual é a diferença? A diferença ainda é preço e alguns, digamos assim, diferenciais na prestação de serviço. Porque do ponto de vista da agilidade, nós temos aplicativos muito razoáveis, disponíveis já há algum tempo. Eu quero até fazer só uma correção antes de passar a palavra para o senhor. Eu havia falado que o Uber estava em 58 países, são 60 países, e Paris foi a primeira cidade fora dos Estados Unidos a receber o serviço em 2011. Deputado, sua palavra. Eu até aproveitando um pouco aqui a deixa do deputado Paulo, o Uber poderia se adequar, por exemplo, se ele prestar o serviço dele exclusivamente para o táxi. Essa é uma forma de, se eles quiserem fazer prestar um serviço regular, eles se vincularem ao sistema de táxi que existe na cidade e não trazer um transporte que é irregular para a cidade. Outra coisa que eu quero reforçar, a questão da violência. Não cabe, né, de maneira nenhuma ninguém usar da violência para impor sua ideia. Então, seja por parte do taxista, seja por parte de quem está no sistema de Uber. Mas aí, uma outra questão que me preocupa também é, num certo momento, os nossos taxistas fecharem a cidade, como tem acontecido em manifestações, criarem também aquele tumulto no trânsito, na vida dos cidadãos, que eu acho que cada dia mais isso está inaceitável. Então, de não fazerem manifestações que interfiram nessa vida, na mobilidade, na locomoção das pessoas. Às vezes aproveitam uma quinta-feira à tarde, uma sexta-feira à tarde, para criar aquele transtorno, a pessoa retornando para casa depois de um dia de serviço e fica lá tempos e tempos no trânsito por causa de uma manifestação. Então, são duas coisas que eu acho que a categoria deve pensar muito antes de agir nessa forma que os coloca contra a população, e a população sente isso quando algum movimento interfere no seu dia a dia, na sua vida, e ele toma a causa contrária. Pois é, a gente está caminhando para o final do programa, mas eu gostaria que a gente antes fizesse uma outra reflexão que rende um bom papo também, que é até que ponto, né, esses aplicativos, a gente proibindo, ou enfim, ou não, vão cercear um direito do consumidor. Se hoje a gente tem aplicativos que fazem ligações, que substituem as linhas, as companhias telefônicas que a gente tem, as operadoras de celular, e a gente às vezes já não consegue viver sem. E aí você tem um ganho para o consumidor, que você não paga para poder falar, às vezes, internacionalmente. Né? Que ponto que a gente tem que ter esse cuidado da legislação também não cercear esses direitos de inovação, de crescimento, de facilidade da vida também? Olha, sem fazer curva, dependendo do que o consumidor quiser comprar, não está disponível, porque não é legal. Né? Eu queria que a gente compreendesse, por exemplo, a questão dos aplicativos que a gente utiliza também de comunicação. Está sendo discutida a regulamentação no Congresso Nacional. Ontem mesmo foi discutida a questão de mensagens de voz pelo WhatsApp, que está em vias de ser proibida, exatamente pelo questionamento apresentado pelas operadoras de telefonia, de que isso está ingerindo dentro de uma prerrogativa legalmente atribuída a elas. Então, temos que enfrentar esse debate
com toda clareza, sem escamotearmos, né? Estamos falando de transporte, então transporte deve ser regulamentado na esfera do transporte e ao consumidor, todas as possibilidades dentro da legalidade devem ser disponibilizadas com melhor qualidade, o melhor preço possível. Né? Existe legalidade para regulamentar o que pode e o que não pode, porque aquilo que é considerado ilegal não está disponível para o consumo. Né? O que define, né, o consumidor? É aquele que quer adquirir um bem ou produto, um produto ou serviço disponível. Né? A definição de disponível implica também ser legal. Então, entendo que essa discussão ela é pertinente. A população deve se manifestar agora. Né? As pessoas que entendem que isso é importante devem se manifestar e se fazer ouvir agora, porque é exatamente o momento em que vai se definir o que estará disponível ou não para o consumidor no médio prazo. Ô Paulo, eu entendi sua colocação, mas a questionamento do nosso jornalista é que a evolução da ciência, dessas novas tecnologias, não adianta nós temos que realmente regulamentar para a pessoa não correr o risco de estar usando uma coisa ilegal. Eu e o Anselmo somos os mais velhos que estão aqui. A gente era a época daquele disco grande, né, o long play, depois veio o CD. E hoje a gente consegue baixar a música, acabou o CD, consegue baixar a música no computador, no telefone. Né? Então essas evoluções nós não temos como. Vamos proibir essa comunicação pelo WhatsApp, pelo FaceTime, porque isso vai acontecer. Então a gente tem que preocupar em legalizar, inclusive para poder cobrar o imposto, né, devido, né, ao Estado, ao município, à União e prestar um bom serviço. A população assim, quer fazer uma coisa de questão até de segurança, como eu citei o exemplo do Uber. Então não adianta a gente querer retroceder, não. Isso é uma coisa que vai caminhar e vai fatalmente, não é o caso dos taxistas, fatalmente algumas profissões, alguns produtos estão fadados com essa novas tecnologias. Nasceu da época da Olivetti, máquina de escrever Olivetti, a fábrica do Olivetti. Manual, né? A fábrica do Olivetti acabou, entendeu? Porque hoje a pessoa faz no computador. Então, nós realmente temos que acompanhar. Nós não podemos deixar o Ministério Público, o Supremo, o Poder Judiciário tomar certas medidas que extrapolem, que avancem na nossa competência como Poder Legislativo. Roberto, a única coisa que às vezes a gente vai discordar um pouco é porque aquilo também que está dentro de um contrato, e eu não conheço o contrato, por exemplo, das operadoras de telefonia celular, se aquele tipo de serviço que um aplicativo vem e te oferece está dentro daquela regulamentação do contrato da operadora, ela também você não pode ultrapassar e a gente autorizar uma coisa que o poder público já concedeu para uma pessoa explorar ou para uma empresa explorar, e você vai lá e retira aquilo de lá. Então você tem isso. Você também não pode conceder, por exemplo, em Belo Horizonte ou na região metropolitana, um serviço de transporte para quem não está regularizado para prestar aquele serviço, mesmo que do ponto de vista de aplicativo, do ponto de vista de importância do smartphone, né, de estar disponível aqui, você oferecer um serviço que não que o poder público já concedeu para outro. Então o transporte ele é uma concessão pública, né? O taxista tem uma permissão para poder prestar aquele serviço, todos estão numa cadeia interligada. Por exemplo, as pessoas às vezes falam muito assim, nós precisamos de melhorar muito o nosso metrô de BH, precisamos realmente melhorar o metrô. Mas só o metrô também nunca vai resolver o nosso transporte, porque o metrô ele atende a um tipo de público numa certa região onde ele passa. Você continuará precisando do ônibus, você vai continuar precisando do táxi, do suplementar, do escolar, para fazer outros tipos de serviço. Então você não pode passar para alguém um serviço que aqueles têm o direito de explorar aquele serviço dentro da cidade. Está sendo questionado, acho que aí o Paulo colocou muito bem, é uma coisa que está sendo questionado no mundo inteiro, esse modelo, né, do táxi, eu acho que daqui a uns dias é inevitável, o Uber vai atacar o sistema de transporte coletivo, já está atacando,
uma parte do usuário de transporte coletivo, às vezes, já está migrando para o Uber, porque a gente não tem esses dados, mas é possível que esteja migrando, mas com certeza vai atacar o transporte coletivo, vai ter um Uber Van que vai trazer o trabalhador lá da periferia para o centro da cidade. Então, você não pode conceder a outro direitos que já estavam acertados numa licitação, que foi legal. Então, também nós não podemos, também, pela modernidade, pelo avanço da tecnologia, abrir todas as possibilidades. Concordando, né? Acho que nós temos muito mais convergências aqui, né? Atender a expectativa da população, porque a gente regulamenta, né, todo esse trabalho que nós estamos discutindo, de legislação e de regulamentação, para o melhor atendimento à população. Então, novamente, fica o desafio para o sistema estabelecido, para táxi, para ônibus, enfim, para todo o sistema de transporte, que temos que atender a demanda para que a população se sinta adequadamente atendida, coisa que nós sabemos, está posto aqui de maneira contundente, que procura-se alternativa, seja metrô, seja... Cada hora vai ser uma alternativa que surge, né? É preciso, de fato, que a gente consiga disponibilizar isso, né? E aquele negócio, quem não dá assistência, abre concorrência, né? Vale para tudo, né? Quem não dá assistência, abre concorrência. Então, vamos dar assistência, pessoal. Pois é, a gente está chegando ao final, eu gostaria que os senhores fizessem, né, uma consideração final e até tentando imaginar qual seria uma solução para esse impasse. Da mesma forma, quando os pirueiros surgiram os ônibus suplementares, esses menores, fazendo essa ligação, né, das vilas e favelas. Talvez existiria um caminho para o Uber, e eu gostaria que os senhores, né, tocassem nesse assunto também, nessas considerações finais. Paulo, a gente começa pelo senhor. Bom, eu não gostaria de individualizar a questão do Uber. Eu me preocupo realmente com o transporte da população e penso que a alternativa para isso é disponibilizarmos transporte de qualidade. Seja essa empresa, seja outra, se houver regulamentação de transporte privado, ela deve valer, né, para aqueles que forem. O número de placas disponível, o número de licenças em Belo Horizonte para serviço de táxi é suficiente? Né? Existem controvérsias enormes a respeito disso, né? Recentemente, nós tivemos, inclusive, manifestação durante o Fórum de Mobilidade Urbana aqui na Assembleia. Me recordo da deputada Luzia Ferreira, que é uma parlamentar que não tem carro próprio, manifestando da dificuldade que ela tinha em se deslocar no horário de pico, porque é um horário que realmente é difícil de pegar táxi em Belo Horizonte. Então, há que se avaliar todo esse sistema de transporte. Eu acho que o desafio é esse. Em se resolvendo as questões individualizadas, seja de um grupo, seja de outro, de uma empresa, elas devem ser secundarizadas. Né? Realmente elas precisam ser secundarizadas. Eu quero citar mais um exemplo de fora, o exemplo de Londres, onde não existe, por exemplo, limitação de licença para táxi. Lá são são testes difíceis, puxados, e é um sistema ótimo. E não me consta que taxista em Londres passe dificuldade, né? Mas são sistemas diferentes dos nossos. Para evitar os gargalos, lógico também que é uma cidade que tem um metrô excepcional. Então, mais uma vez, serviço público, precisa investir, para que a gente não fique discutindo. E me faz lembrar mais uma frase, eu estou cheio de frases hoje, casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Né? A turma está discutindo o que é reflexo da ausência de um sistema de transporte integrado, bem articulado, estruturado, e aí a gente fica discutindo, a culpa é do Uber, a culpa é do táxi. Não, nós temos que investir de fato em mobilidade urbana, investir em metrô, utilizar a nossa malha ferroviária, que está subutilizada, né, para fazer mobilidade urbana, e aí tudo vai fluir muito mais naturalmente. Bom, esse exemplo do Paulo é interessante, de Londres, né? Porque lá é a lei da oferta e da procura, né? Quanto mais táxi, mais... mas aqui no Brasil a gente ainda sofre com essa questão de desemprego, às vezes a pessoa está desempregada. Eu conheço casos de taxista que o pai trabalha durante o dia e o filho no mesmo táxi trabalha à noite. Então, nós ainda estamos muito longe de chegar a uma realidade de Londres. Mas
reafirmando que a gente não pode fugir dessas tecnologias, então a gente tem que regulamentar isso da maneira que atenda a população, sempre visando o interesse coletivo. E é uma realidade que a gente não vai poder fugir dela. Os argumentos nós temos do serviço de táxi de Belo Horizonte, ele é um bom serviço, mas ele tem que melhorar e ele vai ser um concorrente desse Uber. Esse Uber, para mim, é um caminho sem volta. Deputado? Também, né, para finalizar, dizer que o que eu entendo é que o Uber ou outros aplicativos, eles têm que se adequar ao sistema regular de transporte. Ele não pode vir com um serviço que não está regulamentado, que ele é clandestino, que ele não se integra com o resto da cidade. Você tem, por exemplo, duas linhas de táxi lotação na cidade. Um que serve a Contorno, outro serve a Avenida Afonso Pena. Poderíamos até ter em outros lugares da cidade, mas como isso é regulamentado, se você às vezes estende para outros lugares, você também cria problema de excesso de veículos na rua, você tira o passageiro do transporte coletivo, seja o metrô, seja do ônibus, então você tem que ter muito cuidado também para mexer nas coisas da cidade. Quando esses aplicativos dos táxis vieram para cá, eles interferiram no serviço de táxi, especialmente as cooperativas. Sofreram praticamente, algumas ficaram inviáveis, entretanto, eles vieram para um serviço regular. Então, eles criaram uma opção, uma modernidade, uma tecnologia para ajudar o sistema que está aí, melhorar o sistema que está aí. Mesmo nos horários de pico, a pessoa às vezes hoje tem já mais facilidade de buscar um táxi do que tínhamos antes. Então nós temos que tomar muito cuidado também com isso. Agora, na hora que você vem com a modernidade que foge ao que a nossa legislação coloca e foge ao que é razoável da mobilidade urbana, especialmente nas grandes cidades e regiões metropolitanas, que é incentivar o transporte individual, isso nos preocupa demais. Tá ótimo, muito obrigada a presença dos senhores aqui no Assembleia Debate, muito obrigada a você de casa que nos acompanhou. Olhe no site da Assembleia, acompanhe os horários de reprise do programa. A gente volta na semana que vem, até a próxima. Olá, bem-vindo ao programa que reúne parlamentares para analisar os temas importantes do nosso dia a dia. E hoje a gente vai falar de uma disputa que ocupou as ruas de Belo Horizonte. De um lado, os taxistas, do outro, motoristas particulares que prestam serviços de transporte por meio de um aplicativo, o Uber. A novidade que chegou à capital mineira há um ano tem gerado muita discussão e até cenas de violência. Os taxistas reclamam de concorrência desleal. A empresa alega que o serviço está previsto na Lei de Mobilidade Urbana. Afinal, qual é a solução para esse impasse? Para responder a esse desafio, estão no estúdio os deputados Roberto Andrade, do PTN, vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Anselmo José Domingos, do PTC, vice-presidente da Comissão de Transporte, e Paulo Lamac, do PT, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Vamos acompanhar. Antes de começar a nossa reflexão, entenda como funciona o Uber. O Uber é um aplicativo que conecta uma pessoa a um motorista particular. Os carros são sedãs, normalmente pretos, com ar-condicionado e bancos de couro. A corrida é paga apenas com cartão de crédito. A empresa norte-americana está presente em 60 países e em 4 cidades brasileiras: Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. De acordo com o Uber, mais de 1 milhão de pessoas utilizam os serviços. No fim de agosto, a Assembleia reuniu os envolvidos nesta disputa. Vamos ver como foi essa audiência que mobilizou centenas de pessoas. Com a Assembleia dominada por taxistas, se algum motorista do Uber apareceu, ficou quietinho em meio às 1.500 pessoas que lotaram o Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira.
Os debates foram acalorados. O presidente do sindicato, que representa a categoria no estado, afirma que o aplicativo é irregular. Conforme a Lei Federal 12.468, que o transporte remunerado até 7 passageiros em veículo automotor se faça pelo sistema táxi. E é isso que nós queremos, que os 853 municípios de Minas Gerais prevaleça esse sistema. Quando a representante do Uber começou a falar, os taxistas viraram as costas. Ela afirmou que o trabalho é legal, amparado na Política Nacional de Mobilidade Urbana. A Lei Federal 12.587 de 2012 define que os serviços de transporte urbano podem ser públicos ou privados. E o Uber entraria nesta última categoria. Está bem claro que você tem transporte individual público, que é táxi, e transporte individual privado, que é o tipo de transporte que os motoristas parceiros da Uber fazem. Então, o que a gente precisa é de uma regulamentação. Não existe uma regulamentação ainda específica para isso, mas ela é permitida em lei. O assunto divide os parlamentares. Por que os taxistas, por exemplo, não podem sair aqui de Belo Horizonte, ir ao aeroporto de Confins buscar um passageiro, de ir a outra cidade buscar um passageiro, porque eles respondem a regras. Qual regra o Uber responde hoje? Isso é uma coisa nova, que veio através de uma tecnologia americana, mas que a gente já está implantado no Brasil. Então nós não podemos fugir desses novos desafios. Enquanto nenhuma lei regulamenta a questão no país, no estado ou nos municípios, a Polícia Militar atua combatendo o transporte irregular de passageiros. De janeiro a julho deste ano, foram 401 autuações na capital. A PM não quis informar quantas infrações estão relacionadas aos condutores do Uber. Não nos preocupa nesse instante conceituar o aplicativo Uber, mas sim orientar os nossos policiais a atuarem diante o transporte irregular de passageiros, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. Deputados, muito obrigada pela presença dos senhores aqui no Assembleia Debate. Eu gostaria que todos se posicionassem a respeito desse aplicativo. Para os senhores, é legal, não é? Falta regulamentar ou é preciso proibir? Eu gostaria que cada um colocasse a sua opinião. A gente começa pelo senhor, deputado Anselmo. É um prazer estar aqui com vocês, deputado Paulo Lamarque, deputado Roberto Andrade. Discutimos um tema tão importante, ao mesmo tempo complexo, polêmico, né? E que tem envolvido aí as pessoas e que pode transformar, inclusive, o nosso sistema de transporte conforme a condução desse processo aí nos próximos dias ou nos próximos anos. Eu entendo que são duas discussões diferentes. O Uber como aplicativo, eu não sei se a gente tem até uma regulamentação adequada, se ele pode funcionar, como que ele funciona, mas o que nos preocupa é a questão do transporte. Eu compreendo que um transporte de passageiros em Minas Gerais, eles têm que estar regulamentado. E o transporte de passageiros, conforme é feito através deste aplicativo que mobiliza o cliente, mobiliza o condutor, motorista para transportar aquele passageiro, esse transporte ele é clandestino, ele é um transporte irregular. Tanto Minas Gerais, o Brasil, tem a regulamentação dos transportes, nós temos transporte coletivo, temos transporte por táxi, nós temos o suplementar em alguns municípios, né? Temos o metrô, temos os vários sistemas de transporte que servem à população. E você ter um outro sistema de transporte, você tem que adequar a isso. Então, o motorista que serve a esse aplicativo Uber, ele deveria ser regulamentado. Entretanto, eles teriam que ser regulamentados ou como serviço de táxi ou como um serviço de transporte coletivo. E isso não vejo possível nesse momento, porque o sistema de táxi ele já está, nós tivemos licitações recentes, Belo Horizonte, outros municípios também, então não sei como seria o caminho de regulamentar o aumento da frota deste tipo de serviço, que é o serviço que o motorista do Uber presta, ele é exatamente o mesmo serviço que o taxista presta, não há diferença, só que o taxista tem uma regulamentação para esse serviço e o motorista do Uber não tem regulamentação para ele. Sua opinião, deputado Paulo? Nós estamos aprofundando nesse debate e a Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa, ela começará agora a se debruçar sobre a temática. Então começamos a fazer a escuta da população, percebemos que existem várias pessoas favoráveis, assim como várias que são desfavoráveis.
estamos compreendendo a motivação de cada uma para formarmos o que vai ser o nosso parecer. Mas vamos até explicar para a população, porque existe um projeto de lei que está tramitando aqui na Assembleia para proibir o aplicativo. O deputado Fred Costa é o autor desse projeto. E ele já passou por 2 comissões e agora vai ser analisado pela Comissão de Educação. E o senhor provavelmente será o relator? Sim, eu já avoquei a relatoria do projeto e estamos começando a fazer essa análise do ponto de vista, né, a Comissão de Educação, ela também é responsável pela pasta de Ciência e Tecnologia. Então, do ponto de vista, e concordo bastante com a observação do Anselmo, de um aplicativo, não resta dúvida que se trata de um aplicativo funcional, bastante simples de utilização, e a gente percebe pela adesão, né, que é significativa. Por outro lado, é impossível não discutirmos isso considerando o impacto na organização do transporte e da mobilidade urbana. Então, eu entendo que alguns pontos aí, até como se trata de uma discussão de muita emoção, onde as emoções estão aflorando, que a gente precisa botar um pouco a bola no chão, né? O surgimento desse tipo de alternativa, ela demonstra a necessidade não apenas de regulamentarmos, mas de fazermos uma análise mais profunda do sistema de mobilidade, do sistema de transporte que está sendo disponibilizado para a população. Quando a população diz, olha, eu quero ter o direito de escolha, ela está dizendo de preço, e isso implica como se dá a definição de preços, porque o Uber não é uma tarifa pública, é uma empresa que está definindo preços. Ela fala do tipo de prestação de serviço, né? É um recado que está sendo transmitido. Então, antes de chegarmos ao ponto de dizer eu sou a favor ou sou contra, uma vez que claramente existe uma ausência de regulamentação, essa ausência de regulamentação é clara, né? E aí do ponto de vista do público não pode, porque no público nada pode ser feito que não seja permitido. Mas do ponto de vista do privado, pode, porque nada que está proibido é proibido para o privado, né? Então nós temos um vácuo de legislação, estamos discutindo isso aqui na Assembleia, Câmara Municipal está discutindo, eu acho que os nervos estão muito aflorados na capital e certamente a decisão da comissão da Câmara Municipal será muito importante, porque com relação aos táxis de Belo Horizonte, a Uber operando em Belo Horizonte, o posicionamento do município ele é prevalente, mas nós temos que compreender isso. Vamos até explicar que comissão que é essa, né? Foi uma comissão criada na Câmara dos Vereadores, envolvendo a BH Trans, o Sindicato dos Taxistas, a própria Câmara, para dar um parecer sobre essa situação, porque são vários projetos que estão tramitando lá na Câmara em relação a esse assunto também. Exatamente. Então, a minha leitura até esse momento é que a situação deve nos remeter a uma reflexão mais profunda sobre o sistema de transporte, sobre a necessidade e o desejo da população. Agora, não há condição de deixarmos de considerar a necessidade de regulamentação, né? Todo transporte ele deve ser regular, ele deve ser regulamentado por uma questão de segurança para o próprio passageiro, por uma questão de organizar o fluxo das grandes cidades, que já é bastante complexo. Então, eu entendo que não há uma resposta simples, uma resposta dada. Esse é um desafio que agora toma conta de Belo Horizonte, mas que já vem sendo objeto de debate em outras capitais há muito tempo, né? Em geral, você tem algumas cidades que aprovam, que permitem a utilização do Uber, algumas outras que o restringem. Mas há que se compreender, se hoje há uma demanda, é porque existe uma lacuna e é preciso que nós consideremos, dentro da organização do sistema de transporte disponibilizado para a nossa população, ok, se não é o Uber, amanhã entra um outro aplicativo, né? Mas também eu não gosto, e quero deixar isso muito claro, escamotear a discussão dizendo que é carona paga, aí é brincadeira. É evidente que é serviço de transporte, né? Não podemos escamotear e fugir da discussão, né? Então, eu desejo que esse debate seja feito com toda clareza e que nós possamos organizar o nosso transporte de maneira que atenda a população. O interesse que realmente deve ser preservado
Não é o interesse de A ou o interesse do B, é o interesse da coletividade, que se existe transporte público é para atender a população. E, portanto, deve ser feito da melhor maneira possível. Em primeiro lugar, eu coloco essa questão do Uber com as novas tecnologias. Nós temos uma concessão pública de telefonia, mas hoje a gente consegue conversar pro mundo todo usando esses aplicativos do celular. Mas tem essas empresas que são concessionárias de um serviço público que veio uma nova tecnologia e está fazendo esse serviço. Então nós não podemos nos furtar, deputados, a Câmara Federal, as câmaras de vereadores, absorver essas novas tecnologias e procurar regulamentar e ver o que vai ser feito. Mas a gente não pode jogar para debaixo do tapete esse problema. Nós tivemos já alguns julgamentos no Supremo Tribunal, exatamente por questões de falta de iniciativa aqui dos nossos colegas da Câmara Federal, que fugiu de alguns debates importantes. Então a gente tem que entender que as tecnologias estão a todo momento, novas tecnologias, a gente tem que discuti-las. E no segundo ponto é isso que o Paulo falou, o interesse da população. Nós vamos melhorar a mobilidade urbana, nós vamos melhorar a condição de transporte da população. Eu vi o presidente da Associação dos Taxistas falando do aeroporto de Confins. Hoje o táxi que pega um passageiro de Belo Horizonte e leva para o aeroporto de Confins, ele tem que voltar vazio. Quer dizer, é um carro a mais que está circulando nas nossas vias. É uma tarifa que tem que ficar mais cara porque ele volta vazio. Então a gente tem que discutir essa questão de mobilidade, de transporte urbano, de uma maneira do interesse da população, da comunidade. E a gente aqui na Assembleia, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade e trazer essa discussão para cá e não fugir dessas tecnologias, dessas novidades. Hoje o Uber, como está, para mim ele é ilegal, né? É um transporte clandestino, mas a gente vai ter que ver o que for melhor para a população. Respeito muito a posição dos taxistas, eles estão defendendo os interesses dele como classe, eles têm essa função, eles têm que fazer isso mesmo, mas a gente tem que pensar no interesse coletivo. Pois é, muitos taxistas reclamam justamente dessa concorrência desleal porque eles pagam vários impostos e os motoristas aí do Uber não pagariam nada. Mas, em compensação, o Uber já citou, durante mesmo a audiência pública, que aquele motorista que oferece o carro, ele está pagando o IPVA, que o taxista não paga o ICMS na compra de um carro, que o taxista tem uma liberação, e que, na verdade, no frigir dos ovos, esses impostos seriam quase equivalentes. Não, isso aí é um argumento que está totalmente furado. Na hora de você comprar o seu carro, o que você vai usar para o seu trabalho, é uma coisa. O Uber não paga pela prestação de serviço, que seria o ISS, QN, os impostos federais. É diferente você está comprando aquele bem para você prestar aquele serviço. O taxista tem um desconto para ele prestar o serviço, mas no dia a dia do trabalho dele, ele faz a sua declaração de imposto de renda. Para mim, o motorista do Uber, eu nem sei como é que ele declara a renda que ele tem sobre o rendimento que ele tem. O aplicativo explica na página, no site dele, que no momento que você faz o cadastro do cartão de crédito para poder iniciar uma corrida, já é calculado ali um imposto sobre aquele serviço, que seria o ISS. Que então eles estariam, a todo momento eles dão as respostas para esses argumentos dos taxistas. Agora, uma outra questão que se coloca é que o Ministério Público de Minas Gerais, que está promovendo aí uma investigação sobre o funcionamento do Uber, o promotor Geraldo Ferreira da Silva, semana passada já disse na Câmara dos Deputados, durante uma audiência lá na Câmara dos Deputados, que é preciso justamente regulamentar uma coisa que não existe, que o deputado Paulo Lamac falou, que é essa questão do transporte público-privado, que há essa lacuna na legislação que realmente é preciso. E aí o Uber se aproveita dessa política de mobilidade urbana, na qual está inserida essa situação do transporte, para falar que eles fazem esse tipo de serviço e falta apenas regulamentação. Os senhores acham que essa posição do Ministério Público, isso pode dar, entender ou pode interferir de alguma forma nessas discussões que estão havendo tanto aqui na Assembleia quanto na Câmara? À vontade. À vontade dos dois. Eu queria dizer que, na realidade, isso aí distorce um pouco
o debate, primeiro que eu acho que a posição do Ministério Público ela é importante, mas o Ministério Público ela também entra na discussão no momento adequado, seja no momento da ação judicial em que o Ministério Público se posiciona. Toda opinião de uma autoridade ela é importante dentro do processo, mas não faz nem coisa julgada, nem faz uma decisão legislativa, né? Se tivesse que haver alguma decisão diferente dessa, seria feita através do legislativo que estaria regulamentando esse serviço. Segundo, que eu quero insistir que esse serviço ele está enquadrado como ele é um serviço igual ao serviço de táxi. Ele é prestado por profissional, pessoa física, com seu veículo para transporte de passageiros. Este é um serviço público. Há um engano aí onde se fala que esse é um serviço privado, que ele não tem regulamentação. Este tipo de transporte, ele é regulamentado. O que não é regulamentado é esse Uber como aplicativo e ele ajudando a linkar o prestador de serviço com o cliente. Agora, o transporte, ele é irregular. Eu quero que as pessoas se lembrem um pouco, há alguns anos atrás, nós tivemos em Belo Horizonte uma enxurrada de clandestinos fazendo transporte. E que a população aprovou também. Uma parte da população aprovava. Saiu uma Kombi, uma van de um bairro da periferia, no horário de pico dos ônibus, saía um pouquinho antes dos ônibus, carregando passageiro, e o passageiro achava aquilo maravilhoso. Por quê? Porque ele andava mais rápido para chegar no destino dele, era um transporte melhor, entre aspas, do que o ônibus, mas estava acabando com o nosso sistema de transporte coletivo da cidade. Nós temos uma preocupação, o Uber agora ele ataca diretamente o serviço de táxi. Eu fiz uma pesquisa, por exemplo, no próprio site da Uber. A Uber, inclusive, tem um negócio que chama Uber Táxi. Ele ataca diretamente o serviço de táxi, que ele é regular. Aqui tem uma foto do veículo, né, lá até amarelo, para ficar bem parecido com o serviço de táxi, né? Então, é o Uber Táxi. Então, eu vejo assim, ataca diretamente. Daqui uns dias vai criar o Uber Van. Suponhamos, porque eles têm a tecnologia, eles podem criar o que for. Cria linhas de vans, de Kombi. Kombi até nem existe mais, mas poderia até ser. De Kombis, transportando passageiros, competindo diretamente com o nosso sistema de transporte coletivo. O deputado Paulo Lamarck tem muita razão de que todos os participantes do nosso sistema de transporte têm que rever se estão prestando um bom serviço, melhorar o serviço prestado, o serviço de ônibus tem que melhorar, o serviço de táxi também, eu acho que a turma tem que ficar esperta, mas na realidade você põe um transporte que vai competir com o nosso sistema e que é integrado. Por exemplo, táxi, não é, as pessoas às vezes compreendem o táxi de uma maneira única. Não, você tem o táxi acessível, que é para os deficientes físicos, né, portadores de deficiência física. Você tem o táxi lotação, que são 2 linhas que nós temos na cidade. Você tem um táxi especial para prestar alguns tipos de serviço. Você tem o táxi comum. Você tem o táxi metropolitano, que presta esse serviço entre as cidades da região metropolitana. Então você tem um sistema complexo que é interligado com o ônibus, que é interligado com o sistema de metrô que nós temos, com o suplementar, com o escolar. Então você pode criar uma crise nesse sistema, e nós não temos daqui uns dias sistema nenhum, se você não entender que isso tem que entrar dentro desse sistema que já existe. O Anselmo levantou a questão dos pirueiros, que foi de fato um risco ao sistema, né, o sistema organizado da cidade, alguns anos atrás, e contou com a atuação firme da Prefeitura e da Polícia Militar naquela oportunidade. Pimentel? Prefeito, em exercício, Pimentel, ainda era o Célio, né, aquela transição, e de fato foi uma ação muito decisiva para organizar o sistema na cidade. Mas eu queria fazer um contraponto com relação a essa situação. O Uber, eu vejo ele como o grande questionador global dos sistemas. Hoje ele está em 310 cidades do mundo, 58 Exato. Países, e enfrenta essas mesmas polêmicas por onde ele vai sendo implantado. Ele, ao contrário do que a gente viveu, o desafio anterior ao sistema, né, porque o sistema foi desafiado, né,
algo menos organizado. Então, o que vem colocar em xeque o nosso sistema, e desse ponto de vista vejo como saudável, está colocando em xeque a organização do sistema. É preciso que o sistema dê resposta, né, e atenda à necessidade da população. Naquela ocasião, surgiu o transporte suplementar, não é? Exatamente fruto da história dos pirueiros, né, que foi um problema e de certa maneira trouxe uma solução. O Uber, ele é extremamente organizado, ele exige que os seus motoristas constituam ou uma microempresa ou se constituam como MEI, o microempreendedor individual, e daí vem os processos de tributação. Então, eles se cercam de cuidados porque são profissionais nisso, né? Eu vejo como aquela tentação, né? O Uber é uma tentação para o usuário, porque ele apresenta uma proposta bem estruturada, bem organizada e altamente desafiadora. Então, e nós temos um modelo que a gente conhece bastante bem aqui em Belo Horizonte, que é muito parecido com de várias cidades do país, mas nós temos que considerar que, por exemplo, quando se fala em transporte privado, que é algo que não está claro o que é aqui no Brasil, faz pensar, por exemplo, o sistema de Nova York, onde táxi é uma coisa, é o serviço que está nas ruas, pode ser acessado pela população. E eles chamam, né, de um serviço separado aquele que você telefona para pedir. Então, eu não sei o legislador federal o que pensou quando criou essa figura. Certamente ele tinha que ter dado alguma pista. E caso como isso não foi feito, deve ser regulamentado. Eu penso que isso deve ser regulamentado em nível federal. Enquanto isso, entendo que cabe aos municípios regular dentro dos municípios. Mas nós não podemos nos furtar de discutir isso na esfera estadual. E aí essa discussão fala do aeroporto, diz respeito ao aeroporto, diz respeito a deslocamentos intermunicipais no estado, que já é problema, o deputado Anselmo colocou, e é verdade. O sistema de ônibus já tem um conflito real com o sistema de táxi, né, entre municípios. Táxi que sai do município ligando, por vezes, ali a cidade polo de determinada região. Fizemos uma reunião importante sobre isso com o governador Valadares. E as empresas de ônibus conflitam diretamente com esse serviço de táxi. Na hora que surgiu o Uber, aí é o caos realmente no sistema. Então, nós temos que pensar do ponto de vista da sustentabilidade do sistema público como um todo, e não dá para discutir isso de maneira isolada. Eu penso que isso exige dos parlamentares, de nós aqui, uma visão ampla, completa, holística da forma como o cidadão se desloca. Até complementando a informação, assim, em relação ao que o Paulo está colocando, o sistema de ônibus, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado com ele, porque ele é um sistema regular e às vezes ele funciona vazio porque ele tem que funcionar naquele horário. É isso. Ele é a garantia. Ele é garantia que naquele horário, às 10 horas e 10 minutos, vai sair um 11 daquele ponto e vai atender a população que estiver esperando. Quando você tem um sistema muito livre, como o Uber se propõe, você não tem a garantia do transporte na hora que você precisa dele. Outra coisa, eu sou autor em Belo Horizonte da Lei da Mobilidade Urbana. Inclusive anterior à sancionada pela presidente, é Mobilidade Federal. E que coloca como prioridade no nosso transporte o transporte coletivo e o transporte individual não motorizado. Não é inteligente para cidade nenhuma investir em transportes individuais motorizados. Carro para transportar um passageiro, ou 2 ou 3, não é interessante para as grandes cidades, regiões metropolitanas. Você vai superlotando as vias com mais veículos particulares, você vai criando dificuldade para o sistema de transporte coletivo, para o ônibus especialmente, né? Porque ele inclusive hoje ele é priorizado nas faixas exclusivas. Então, vai contra o que nós entendemos como a melhor política para a mobilidade da cidade, principalmente de Belo Horizonte. Ela falou da questão do bloco, ela falou da questão da opinião, né, que a gente respeita muito do Ministério Público, mas vem naquilo que eu estou falando. Se a gente não tomar a frente, que é a nossa função de discutir isso, o Ministério Público já está fazendo uma cobrança, já está, vou dizer interferindo, mas se posicionando, né, sobre um assunto que ainda não chegou oficialmente na esfera da sua discussão. Então a gente não pode se furtar dessa discussão, essa questão o Paulo falou da questão do transporte privado.
Ainda não é regulamentado no Brasil a questão de você alugar um carro com motorista. Se você hoje procurar uma locadora e quiser alugar um carro, você aluga o carro de uma locadora e contrata o motorista de uma prestadora de serviço para poder dirigir aquele carro para você. Você não pode alugar um carro. Às vezes você chega na cidade, você não quer dirigir, não. Eu quero alugar um carro com motorista à minha disposição. Você tem que dar um jeitinho para você poder ter um carro com motorista. Então são certas coisas que a gente fica muito... a gente tinha que ter uma ação mais ativa nessas questões. Pois é, então a gente volta a falar mais sobre isso no próximo bloco, a gente volta em instantes.